Graça e paz, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com você, poder mais uma vez nesse domingo a gente poder adorar a Deus, poder prestar o nosso culto a Deus. E eu queria convidar você nessa hora. Nós vamos começar com uma oração, nós vamos começar orando, elevando a Deus o nosso coração, o nosso espírito, os nossos pensamentos, tá certo? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias sobre nós, ó Deus, elas são para sempre. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nessa hora, que o Senhor esteja, ó Deus, nos guiando, que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Ó Deus, alcança as pessoas, alcança aquelas pessoas que estão no teu coração, ó Deus, alcançar em todo lugar, aonde elas estiverem, Senhor. Eu te peço no nome precioso de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar agindo, possa estar falando ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, sabendo que o Senhor ouve e responde a nossa oração. Amém. Amém. A gente vai começar com um louvor. Vou convidar você a adorar o Senhor comigo aí, aonde você estiver. Vamos cantar uma música. Amém? Vamos lá? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, traz tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, do amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar.
bênção, muito bom poder estar aqui com você, muito bom a gente poder louvar o Senhor nesse dia, nesse domingo. E eu não sei como é que você está, como é que está sendo esse tempo aí para você, esse tempo de reclusão, esse tempo de estar preso aí em casa, né? É um negócio muito interessante, é um momento muito interessante que a gente vem vivendo. A gente está preso com a chave na porta, preso com o carro na garagem, e por vezes isso é um tempo de muito sofrimento para mim e para você. Eu não sei como é que você está lidando com isso, mas eu espero que Deus possa te capacitar. A minha oração é que Deus possa abençoar a sua vida para que de alguma forma você possa sair desse momento mais maduro, mais amadurecido por Deus. E a minha oração é que Deus nos sustente, que Deus esteja sustentando você aonde você estiver. A minha oração por você nessa hora é que Deus possa tocar na sua vida. Talvez você não seja membro dessa comunidade, você está ouvindo essa palavra, essa mensagem chegou até você, alguém compartilhou com você, talvez alguns dos nossos irmãos aqui tenham compartilhado, e essa mensagem de alguma forma ela achou o seu caminho até você. Eu queria dizer uma coisa, eu queria falar com você nessa hora, eu queria dizer para você que se você está ouvindo essa mensagem é porque Deus tem um plano na sua vida, Ele tem um projeto para você, é porque Ele escolheu você, você pertence a Ele, e de alguma forma Deus está alcançando você, Ele está falando ao seu coração. Amém? Eu queria convidar você nessa hora a abrir a tua Bíblia comigo. A gente vai meditar lá em 2 Timóteo, o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, 2 Timóteo 1, 7. 2 Timóteo 1, 7. Eu vou pegar só um versículo. O apóstolo Paulo, na verdade, ele está escrevendo essa carta a Timóteo, aquele a quem ele se refere como seu filho na fé, que pastoreava a igreja. E nessa carta pastoral, nesse trecho da carta, nesse momento, Paulo, na verdade, está investindo, ele está gastando um tempo falando com Timóteo a respeito da fidelidade, da nossa fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade ao chamado de Deus na nossa vida, aquilo que Deus nos chamou para fazer, sermos encontrados nessa posição de fidelidade é algo muito importante, ser fiel àquilo que Deus te chamou para fazer, ser fiel ao chamado de Deus na sua vida. E aqui nesse momento o apóstolo Paulo ele diz, é um texto muito conhecido, talvez você já tenha ouvido, ele diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu li da Nova Versão Internacional e essa versão ela usa essas três palavras: poder, amor e equilíbrio. E hoje a gente vai meditar um pouquinho a respeito disso. Nós vamos pensar um pouco a respeito disso no contexto do momento que nós estamos vivendo. Está vivendo um tempo muito estranho, um tempo muito diferente, não é? Talvez a maioria de nós nunca experimentou passar por isso. Nós nunca passamos por um momento como esse, não é? De restrição, de isolamento, de incertezas com relação ao dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer, nós esperamos pelo melhor, nós temos ouvido muitas mensagens, é muito positivo isso. A gente tem ouvido mensagens de vários líderes, de vários pastores, muitas pessoas têm postado mensagens de esperança, mensagens que trazem um alento para a nossa alma, para o nosso coração, nesse momento. E é muito importante que isso aconteça, é importante que a gente enche o nosso coração com aquilo que nos traz esperança. Em Lamentações de Jeremias, Lamentações capítulo 3, o profeta vai dizer que apesar de todo o sofrimento, de toda a lamúria, de toda a lamentação, de todo o choro, que faz parte desse momento também, é importante a gente poder ser honesto, a gente tem falado muito sobre isso, seja honesto diante de Deus com relação
aos teus sentimentos, a como é que você está se sentindo, como é que você está lidando com as coisas. Se você está se sentindo ansioso, se você tem se sentido deprimido, eu quero encorajar você a ser honesto diante de Deus. Deus é um Deus que nos convida para um relacionamento de honestidade, de transparência. E Deus não vai jogar você fora se você for honesto com Ele. Mas depois de todo o choro, o profeta lá no capítulo 3, ele diz: no entanto, eu me lembro, eu trago à memória as coisas que me trazem esperança ao coração. Isso é muito importante, nós precisamos cultivar no nosso coração a esperança. Na sexta-feira, na live que nós tivemos, eu falei um pouquinho sobre cultivar um ambiente de paz na nossa casa. É verdade, a gente precisa cultivar, hoje é momento de cultivarmos um ambiente de paz. Não é hora de você ir dentro da sua casa, dentro do convívio, esse convívio confinado com outras pessoas, não é hora de lavar roupa suja de brigas, não é hora da gente arrumar discussões, se enfiar em discussões, porque a gente precisa que o nosso ponto de vista seja aquele que prevalece. Agora é hora de mantermos calma, de semearmos paz, para que a gente possa passar por esse período com saúde nas nossas emoções. Mas também é necessário que eu e você possamos cultivar, eu tenho falado sobre isso, cultivar paz, cultive um ambiente de paz, cultive um ambiente de esperança, tenha esperança, traga esperança para o teu coração, comece a se lembrar das promessas de Deus, lembre-se daquilo que Deus prometeu, leia a palavra de Deus, leia aquilo que a palavra de Deus nos fala com relação às promessas de Deus para a nossa vida, aquilo que é promessa de Deus para a nossa vida. Eu estou falando de promessas que estão dentro das Escrituras, que são de fato promessas de Deus para a nossa vida. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque nós temos um hábito, não é? Cada um de nós, a gente tem uma coleção de promessas individuais que a gente afirma categoricamente que foi Deus quem as fez, e que por vezes não foi Deus, mas é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração. Eu não quero desacreditar das suas promessas. Se Deus de fato as fez para você, tenha certeza que Ele vai cumpri-las. Mas eu quero convidar você a colocar os seus olhos nas Escrituras e entender que Deus cuida de nós, nós não estamos sozinhos. O nosso coração não precisa estar tomado de medo nessa hora. E esse texto de Paulo a Timóteo, que diante dos desafios recebe esse encorajamento do apóstolo Paulo, Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo, um espírito de temor. Deus não nos deu esse espírito, Ele não pôs em nós um espírito para que nós, nesse momento, diante da tribulação, ou qualquer outro momento, diante de qualquer outra tribulação, não é propósito de Deus para mim e para você, que a gente se acovarde diante dos desafios. Pelo contrário, se diante da dificuldade nós nos mostrarmos fracos, então a nossa força é pequena. Mas se a nossa esperança está em Deus, Deus é grande, a força dele é maior, Deus é maior do que tudo isso que está acontecendo. Eu creio de todo o meu coração que Deus está usando dessa situação para falar comigo e com você. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu creio que Deus está usando desse momento para tratar a sua igreja, para falar com a sua igreja, para falar comigo e falar com você. Deus está nos chamando a um novo jeito de vivermos o nosso cristianismo. Ele está nos despertando. A igreja tem dormido, a igreja está dormindo, a igreja está adormecida, seus olhos estão fechados. Nós temos perseguido coisas que não fazem sentido à luz das Escrituras. Eu quero dizer para você que Deus está nos despertando para um relacionamento pessoal com Ele, um relacionamento com a pessoa dEle. Eu quero encorajar você a usar desse tempo para poder se aproximar mais de Deus, para ter mais comunhão com Deus. Em nome de Jesus, faça isso. Não se acovarde diante desse momento, mas se levante em fé.
que a gente possa de fato experimentar esse relacionamento com Deus que nos permite experimentar uma coragem sobrenatural sobre a nossa vida. Amém? Deus não nos deu um espírito de covardia, Ele não nos deu, o espírito que Ele nos deu é o espírito dEle. O espírito que Deus derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida é do Espírito Santo, é o Espírito de Deus que está sobre nós. É um espírito de poder, é um espírito de amor e é um espírito de equilíbrio. Eu queria falar com você sobre essas três coisas que precisam prevalecer na nossa vida nesse momento. Em primeiro lugar, um espírito de poder, uma força que emana de Deus sobre a nossa vida, um poder de Deus que opera em mim e em você, para que a gente possa viver o cristianismo, para que a gente possa viver a palavra de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito nisso tudo. Eu volto, vira e mexe, eu volto nesse ponto. Deus tem um propósito na nossa vida. Existe um propósito de Deus para mim e para você. Eu creio, a gente vem falando sobre isso há muito tempo nas nossas ministrações. Tá? A gente vem falando sobre isso aqui na igreja, a respeito desse assunto. Deus quer nos levar a vivermos uma vida de prática da palavra. Prática da palavra é extremamente necessário. E para que a gente possa praticar a palavra, é necessário que a gente experimente o poder de Deus na nossa vida. O poder de Deus que opera em nós, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele precisa estar atuante em nós. Ele precisa estar atuante na minha vida e na sua vida, para que a gente possa andar em novidade de vida. Talvez você olhe nesse momento e fale assim: poxa, pastor, é tão difícil, eu não tenho o hábito de gastar tempo de oração, eu não tenho o hábito de gastar tempo à leitura da palavra. Eu quero dizer que se você pedir ao Espírito Santo, Ele te capacita para que você consiga ter comunhão com Deus. O Espírito Santo foi colocado em nós, ele é graça de Deus derramada na nossa vida, para que a gente possa experimentar esse poder que nos liberta do pecado e nos leva a uma novidade de vida. Deus nos deu um espírito de amor. O Espírito Santo de Deus, quando ele opera na minha vida e na sua vida, ele é um espírito que promove o amor. Ele é o amor de Deus derramado em nós, mas ele também promove em nós atitudes de amor. Ele nos leva à prática do amor verdadeiro, do amor de Deus na nossa vida, derramado na vida das outras pessoas. Eu quero encorajar você, meu irmão, nesse momento, a viver, a pôr em prática a palavra de Deus. O amor de Deus precisa ser real na nossa vida. Talvez um jeito de você pôr em prática, demonstrar esse amor de Deus. Eu tenho falado aqui na nossa igreja, o amor ao qual a Bíblia se refere, ele não é esse amor baseado no sentimento, não é a ideia romântica do amor, mas é a ideia prática do amor, é a ação, é a atitude, é aquilo que nós fazemos, é como nós cultuamos a Deus com a nossa vida. Eu quero encorajar você nesse momento, esse momento que nós estamos vivendo, onde a igreja não tem se reunido mais dentro dessas quatro paredes, não tem mais nada a ver com o lugar, mas tem a ver com a forma como nós cultuamos a Deus, como nós manifestamos o amor. Se mostre disponível nessa hora para manifestar o amor de Deus na vida das pessoas. Eu sei que muitas pessoas estão morrendo de medo de fazer qualquer coisa. Eu quero dizer para você que a nossa vida precisa ser tomada por uma consciência muito maior de que o nosso valor está em servirmos a Deus e servirmos ao próximo. O amor precisa prevalecer nessa hora, ele precisa ser manifesto através da nossa vida, nessa hora, da minha vida e da sua vida. E o amor, ele vai ser manifesto através de medidas práticas, de ações práticas que a gente tem.
De repente, tem alguém pertinho de você e não precisa que você vá ao mercado fazer uma compra para ele, mas precisa muito que você vá e leve uma palavra de esperança. Eu quero dizer para você que Deus quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida nesse momento, dessa forma. Tem muita gente precisando de uma mensagem de esperança. E agora é a hora da gente usar esse momento, ter essa mentalidade, termos essa disposição de sermos usados por Deus para abençoar, para levar o amor de Deus às pessoas. O terceiro ponto, Deus nos deu um espírito, Ele nos deu do seu espírito, e o espírito de Deus é um espírito de equilíbrio. Tem uma outra versão que diz moderação, de bom senso. Parece que nesse momento que a nossa nação vive, que nós estamos vivendo, me parece muito que o que mais nos falta nesse momento é bom senso. O que mais tem faltado é equilíbrio. Você entra nas redes sociais, o que mais se percebe é a falta, é a ausência de equilíbrio das pessoas, e crentes inclusive, sem o menor equilíbrio. As pessoas estão com os ânimos alterados. Eu quero dizer para você que agora é hora da gente semear paz. É momento de paz. Nós temos outras preocupações que precisam da nossa atenção. E eu quero encorajar você nessa hora. Busque um momento, busque uma vida, um ambiente de equilíbrio para você. Quando a gente fala de equilíbrio, não dá para a gente pensar só em uma área da nossa vida. A gente precisa pensar em várias áreas da nossa vida. Nós precisamos de equilíbrio na nossa saúde e por isso a gente está tomando essas medidas de precaução, de isolamento. Isso é importante. Nós precisamos de equilíbrio na nossa saúde emocional. Nesse momento de reclusão, as pessoas precisam de saúde emocional. Entenda isso. Traga isso para o seu coração. É importante que você cuide da saúde emocional da tua casa, dos teus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está sendo difícil para você? Está sendo difícil para os teus filhos. Eles não entendem o porquê nós estamos passando por isso. Sente com eles, explique para eles, desenvolva atividade com eles, brinque com eles. Teus filhos precisam de atenção. Teu esposo precisa de atenção. Tua esposa precisa de atenção nessa hora. A tua família precisa de cuidado. Tem gente que está em casa, mas não está em casa. Está só o corpo presente, né? Parece missa de corpo presente o negócio. O corpo está ali, mas a mente está longe. Desliga a televisão, desliga a série. Tira um tempo, se você está fazendo home office, se você puder, tira um tempinho, dá atenção para a tua família. Ou se você não puder, a hora que terminar o teu horário, desliga tudo e vai cuidar da tua família. Cuide da tua saúde espiritual. Espiritual. Meu irmão, agora é tempo da gente voltar a fazer culto doméstico. Se você não faz esse culto dentro da tua casa, faça com os teus filhos. Reúna tua esposa, teus filhos. Uma palavra agora para os homens. Você que é homem, você que é servo de Deus, Deus colocou nas tuas mãos o sacerdócio sobre a tua casa. Você precisa cuidar da saúde espiritual dos teus filhos. Não uma religiosidade forçada, não uma hipocrisia religiosa, mas uma fé sincera e genuína precisa nascer no nosso coração, dentro das nossas casas. Pastor, eu sou mulher e eu vivo sozinho, então tome a posição e faça você o teu culto a Deus todos os dias. Tire um tempo para orar, para ler a palavra, para meditar na palavra. Eu quero encorajar você a isso. Deus nos deu um espírito de equilíbrio, nós precisamos buscar o equilíbrio, e equilíbrio implica em saúde na nossa vida, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde financeira. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, agora é hora de economia. Nós não sabemos quanto tempo essa crise vai durar, nós esperamos que ela dure pouco, mas nós não sabemos quanto tempo ela vai durar, e você precisa ter capacidade financeira de se manter, porque do contrário, se você não tiver,
isso vai afetar a sua saúde emocional, vai afetar a sua saúde espiritual e vai afetar a sua saúde física. Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Essa palavra equilíbrio é uma palavra muito interessante. No original ela significa, a palavra usada é sofronismo. Sofronismo significa aquele equilíbrio, aquela ponderação, aquela serenidade diante da circunstância, diante do problema, diante da dificuldade, que te ajuda a ter clareza para não fugir do problema, mas enfrentá-lo com sobriedade. Eu queria muito que você experimentasse isso nessa hora, que você experimentasse essa serenidade, esse equilíbrio da parte de Deus sobre a sua vida. Que nós pudéssemos buscar em Deus esse espírito de calma, essa calma no nosso coração. Que você possa buscar em Deus. Tudo isso tem que ser buscado em Deus. Isso não é encontrado em nenhum outro lugar. Nós precisamos buscar em Deus. Talvez você tenha andado ansioso. Você precisa de serenidade. Talvez você tenha andado deprimido. Você precisa desse equilíbrio de Deus sobre a sua vida. Eu queria encorajar você nessa hora. Eu queria que essa palavra falasse ao teu coração, que você se lembrasse. Quando a dúvida, quando o medo bater no teu coração, eu queria que você se lembrasse dessa palavra. Deus não nos deu um espírito de temor. Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, de poder, um espírito de amor, de compaixão. Deus nos deu um espírito de equilíbrio, de moderação. Que a gente possa experimentar isso na nossa vida. Que a gente possa buscar isso em Deus nessa hora. Para que a gente possa sair desse momento, que a gente possa sair dessa crise fortalecidos. Que a gente possa sair amadurecidos. Que a gente possa sair desse momento experimentando algo novo de Deus sobre a nossa vida. Eu realmente creio, eu tenho falado sobre isso, eu acho que esse é um tempo de avivamento. A gente sempre fala, nós sonhamos, nós pregamos, nós desejamos um avivamento onde os estádios estão cheios, onde as igrejas estão lotadas e filas às portas das igrejas, das pessoas se voltando para Deus. Mas eu tenho percebido que Deus tem levantado a sua igreja para um avivamento que acontece no silêncio da nossa casa, onde o nosso coração se volta para Deus, mesmo sem termos a multidão nos assistindo. Que esse seja um momento de restauração dos nossos lares, que esse seja um momento de restauração da nossa comunhão com Deus, da fome e da sede de buscarmos a Deus em todas as coisas, enquanto se pode achar. E eu queria encorajar vocês. Eu queria fazer uma ação com você nessa hora. Se você está me ouvindo, eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. E eu queria fazer essa oração. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, eu quero te agradecer nessa hora. Eu quero te agradecer nesse momento, ó Deus, pela tua palavra. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelo encorajamento. O encorajamento que vem, que procede das Escrituras, que procede da tua palavra. Senhor, se aquele que me ouve nessa hora tiver no seu coração, ó Deus, medo, eu quero te pedir que na tua graça o Senhor o alcance e derrame do teu Espírito, ó Deus, derrame desse Espírito, essa porção do teu Espírito, essa porção de poder, de força, de ousadia sobre a nossa vida. Eu oro, Senhor, pelo teu Espírito Santo, ó Deus, derramado sobre nós. Eu oro pelo amor, o teu amor derramado na nossa vida e manifesto na vida dos outros que são à nossa volta. Senhor, eu te peço, ó Pai, que pela tua graça o Senhor derrame sobre nós equilíbrio, ó Deus, moderação, serenidade nessa hora. Senhor, dá-nos serenidade para resolvermos, ó Deus, essa situação. Serenidade sobre os nossos governantes, sobre o nosso país, ó Deus, aqueles que governam o nosso país, aqueles que estão governando, ó Deus, e as suas decisões afetam a nossa vida.
Senhor, que eles tenham serenidade nessa hora. Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos, sustenta-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome, eu te peço. Sê conosco a Tua mão, sê conosco, Senhor, o Teu amor, o Teu cuidado. Eu te peço no nome precioso de Jesus. Amém. Amém? Eu espero que essa palavra fale ao seu coração. O desejo do meu coração é que você possa ter sido abençoado por ela, que você possa compartilhá-la com outras pessoas. Vamos espalhar a palavra de Deus para todos os lugares.